Eu já falei bastante sobre constelações familiares no Instagram, mas é muito importante trazer esse conteúdo também aqui para o YouTube. Você já ouviu falar de constelação familiar? Constelações familiares são uma técnica desenvolvida, descoberta por Bert Hellinger, que foi um alemão que viveu até 2019 na Alemanha. Ele percebeu basicamente que a gente guarda informações das nossas próprias famílias no nosso corpo, nas nossas células. É mais ou menos o mesmo princípio de uma microfisioterapia. Se você já fez microfisioterapia, você sabe o quanto o nosso corpo guarda informações de traumas, informações no geral. Bert Hellinger descobriu como acessar essas informações através da técnica das constelações familiares. Mas o que é mais importante a gente saber nesse primeiro vídeo? Quais são as principais leis do amor, as 3 leis do amor que regem todos os sistemas? Mas o que são os sistemas? Sistemas são, por exemplo, o sistema solar é um sistema. A gente tem o Sol no meio de tudo e os planetas girando, outras meteoros, asteroides, enfim, a gente tem todo um conjunto celeste que fica girando em torno do Sol, que é o sistema solar. Existem muitos outros sistemas no universo. O nosso corpo tem vários sistemas. Sistema digestivo, né? Sistema respiratório, sistema circulatório, enfim. E cada um desses sistemas juntos compõe o nosso corpo. Então, o nosso corpo inteiro, nosso funcionamento, nosso metabolismo é um sistema. Assim como as nossas famílias. Existem famílias de todos os tipos. Mas pegando uma família tradicional, nós temos o pai, a mãe, os filhos, que compõem o sistema. E esse sistema ele pode ser expandido. Então ele pode colocar, a gente pode ter no sistema uma tia, a gente pode ter nesse sistema o avô, a avó e etc. Cada sistema tem sua própria configuração e todos são regidos pelas mesmas leis do amor. Que leis são essas? Leis da hierarquia, do pertencimento e lei do equilíbrio entre o dar e o receber. A primeira delas, que é muito importante a gente falar, é a lei do pertencimento. Que lei é essa? Essa lei diz que todo mundo que está num sistema tem direito a pertencer a esse sistema. Então, por exemplo, tem o casal, o homem e a mulher, eles engravidaram e o primeiro filho a mulher acabou perdendo, sofreu um aborto espontâneo. Só que logo depois se recuperou emocionalmente da perda e acabou engravidando de novo. Quando ela engravida essa segunda vez, normalmente se considera que esse segundo filho é o primeiro, quando na verdade aquele primeiro aborto espontâneo é uma pessoa, é alguém que pertence a esse local, a essa família. Então, esse casal não tem apenas um filho, tem 2 filhos. Então, todos os abortos, por exemplo, merecem ser contados, porque eles pertencem àquele sistema, eles pertencem àquela família. Assim como, por exemplo, tem alguma pessoa que teve uma morte muito drástica na família e as pessoas param de mencioná-la nas conversas, como se ela não fizesse mais parte daquilo justamente para aliviar a dor. Só que nesse alívio de dor acaba gerando outros reflexos na família que não são tão legais, eles são desagradáveis. Então assim, quem pertence ao sistema tem direito a pertencer e pronto. Todo mundo merece ser contado na família. A segunda lei é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia diz que aquele que veio antes precede aos demais e merece ser honrado e respeitado. Então, por exemplo, se na sua família tem a matriarca da família ou o patriarca, que é a pessoa mais velha, nem sempre essa pessoa está certa sobre tudo que está falando. Mas essa pessoa, ela merece ser honrada e respeitada, merece ser ouvida, merece ser considerada, porque veio antes de todo mundo. Então, quem veio antes precisa ser honrado e respeitado. Não significa que esteja sempre certo e que a gente precisa passar a mão na cabeça sempre. Não é isso. É só uma questão de respeito e honra. A última lei do amor é a lei da hierarquia entre o dar e o receber. Algumas pessoas na família estão no mesmo grau hierárquico. Por exemplo, o casal, o homem e a mulher. Eles, antes de gerar um filho, eles precisam se unir hierarquicamente de forma igual, porque só os iguais conseguem se reproduzir. E a partir de então, a vida começa a mudar. Então vamos lá. Digamos que o casal, com filhos ou sem filhos,
já são um sistema, né? Decidiram se casar e já são um sistema. Quando um dá, o outro precisa dar de forma igualitária. Então, por exemplo, se um dia o esposo vai lá e faz uma surpresa, um café na cama para a esposa, fica aquele clima todo bonito e romântico. A mulher deve receber, agradecer e depois deve fazer alguma outra surpresa mais ou menos na mesma medida para que eles fiquem equilibrados. Imagina se só um dá sem parar e o outro não dá na mesma medida, fica desequilibrado. E aí o equilíbrio que eles tinham inicialmente não fica mais da mesma forma, o que vai gerando desgaste emocional principalmente, vai gerando situações desconfortáveis, um não se sente tão valorizado quanto o outro. Então, assim, entre casais que normalmente estão que sempre estão na mesma hierarquia, é muito importante que eles deem na mesma medida. E isso vale para coisas ruins também. Então, por exemplo, se um faz uma coisa que o outro não gosta, sabendo que o outro não ia gostar, então de uma forma ruim mesmo, a outra pessoa faz alguma coisa por qualquer motivo que seja, mas sabendo que a outra não vai gostar, a outra pessoa, ela deve, isso não é uma questão de direito, é uma questão de dever, ela deve devolver mais ou menos da mesma forma, nunca de forma idêntica, como seria no dar, sempre um pouquinho a menos, para não gerar aquela vontade de vingança. Então, por exemplo, digamos que a mulher ela gostaria muito de gastar um dinheiro. Ela e o marido têm lá um orçamento financeiro e ela acaba gastando, comprando um sapato para ela porque ela, enfim, queria muito, precisava, enfim. Mas eles tinham combinado de que ou ela não compraria ou que ela deveria ter pedido antes para fazer isso. E ela não o faz, o que acontece? O marido deve fazer uma retribuição parecida. Então, ele pode sair, digamos que ela gastou duzentão lá com o sapato, ele pode sair e gastar 180, 190 reais, ou que seja os duzentão, mas enfim, sem ultrapassar o que ela fez, mas ele pode devolver mais ou menos a mesma moeda. Isso acontece quando se desrespeita essa lei, dá para ver muito entre os irmãos. Então, por exemplo, os irmãos estão todos na mesma hierarquia. É claro que os mais velhos, eles têm deveres diferentes dos mais novos, assim como os mais novos têm deveres diferentes dos mais velhos, mas eles estão todos na mesma hierarquia. Então, por exemplo, isso a gente vê muito nas escolas também. Se as crianças que estão todas na mesma hierarquia começam a brigar, elas precisam se resolver sozinhas entre elas. Não tem que vir o professor ou a mãe e o pai resolver, colocar de castigo, fazer aquele estardalhaço. Não é assim que funciona, porque daí fica muito desequilibrado. Então, por exemplo, às vezes o que acontece? Os irmãos estão brigando, vem a mãe ou o pai acalmar, aí o filho acaba falando alguma coisa pro pai que se falasse pro irmão não geraria consequências drásticas, principalmente de ordem emocional, mas acaba falando pro pai ou pra mãe, e aí a situação fica bem pior. Ela foge do controle, os pais se magoam com muito mais facilidade, etc. Então, assim, entre os iguais se resolvem. Não vem um superior resolver nada. Por hoje é isso. Na próxima semana eu quero falar um pouquinho mais sobre as constelações e o mundo do direito. Precisando tirar alguma dúvida, pode me chamar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E me siga no Instagram, me siga no Facebook, me siga aqui no YouTube, eu estou sempre à disposição. E só relembrando, meu nome é Gabriela Mafra, sou advogada e consteladora. Um abraço, tchau, tchau!